Estava lendo uma mensagem sobre o Transferban, Bruno Salvador perguntando sobre o Transferban. Nesse final de semana, o Corinthians propôs ao Santos Laguna o pagamento de metade dos 33 milhões de reais à vista e a outra metade parcelada. O Santos Laguna já respondeu que não aceita tal condição. O Santos Laguna quer pelo menos 70% da grana dos 33 milhões de reais, seria algo como 23 milhões à vista. E o restante parcelado em poucas vezes, até porque não há confiança em relação ao Corinthians. O Timão já tem 14 milhões de reais que foram depositados pelo Bahia pela transferência do Cauê Furquim, jogador que era da base do Corinthians e virou reforço do Bahia. O Corinthians tentou antecipar outras receitas e ainda não conseguiu, mas vai ter 50 milhões de reais da Nike, vai ter 57 milhões da LFU, então o Corinthians tem de onde tirar. É que ele não queria ter de gastar essa grana meio que à vista, até porque tem uma série de outras contas a pagar. Mas a grande preocupação do Corinthians hoje diz respeito à possibilidade de novas punições na FIFA. E há dois casos que estão prestes a estourar, uma dívida que o Corinthians tem de 40 milhões com o Matias Rojas e outra dívida de 23 milhões com o Tadieres pelo Rodrigo Garro. Se qualquer uma dessas condenações sair na semana que vem, enquanto o Corinthians tiver o transfer ban contra si, a FIFA pode aplicar mais um transfer ban de proibição de inscrição de atletas, ou a FIFA pode crescer essa punição, aplicando a perda de 6 pontos ao Corinthians. Nesse caso, seria um verdadeiro caos, que com 6 pontos a menos, só colocar na tela aqui, ó, só para vocês entenderem a situação. Com 6 pontos a menos, o Corinthians cairia de 22 para 16 e viria para 17ª colocação na zona de rebaixamento e com mais jogos do que todos os seus adversários. Então, esse é o tipo de tema super preocupante para os corintianos, até por isso dá para contar que o Osmar Stabile está desesperado atrás de uma solução com o Santos Laguna, beleza? O Adriano Rubens quer saber, o Corinthians vendeu o jogador e ele tem bastante dinheiro para receber do jogador que foi vendido. Adriano, se você estiver se referindo ao Cauê Furquim, 14 milhões de euros é quanto o Corinthians já recebeu. Para que o Cauê fosse liberado, havia necessidade do pagamento da multa rescisória à vista e ela já foi feita, tá? Boa noite, Nicola. Dorival Júnior pode ser demitido, mandado embora do Corinthians. O Bantinho, nas próximas horas, não. Não existe nenhum movimento para dispensa do Dorival por agora. A ideia, não que o atual presidente, o Osmar Stabile, esteja super contente com o trabalho do Dorival, não está. Mas ele entende que, como ele é um presidente interino, vai haver uma eleição muito em breve, seria mais prudente esperar que o próximo presidente, esse eleito pelo Conselho Deliberativo, tomasse essa decisão. O que pode mudar? Se a votação para presidente ocorrer depois da partida contra o Atlético Paranaense e o Corinthians perder, por exemplo, o jogo de ida. As duas próximas partidas do Corinthians fora. O jogo de ida não. Os dois próximos jogos do Corinthians, contra o Vasco, fora de e contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tá bom? O The USA, Nicola, qual a multa do Dorival em caso de demissão? Quanto o Corinthians pagará? 3 salários. Vai dar mais ou menos uns 6 milhões de reais, porque ele ganha 2 milhões de reais por mês. 14 milhões de reais o Furquim? Pois é. E o depósito já foi feito, o Bahia já pagou a multa. Como é que se dá esse valor da multa, tá? Para atletas de base. Quase todas as multas nacionais para rescisão, elas são calculadas pelo salário vezes 2 mil. O Cauê Furquim, que era a grande promessa da base do Corinthians, tinha um salário de 7 mil reais. Você multiplica 7 mil por 2 mil e chega a 14 milhões de reais, foi quanto o Bahia bancou, tá bom? Nicola, serão quantos candidatos na eleição para presidente do Corinthians? Isso não está fechado, mas deveremos ter. Eu estou apostando em vários, tá? O Osmar Stabile é o candidato da situação, o Roque Cittadini deve sair candidato, um cara chamado André Castro, que está prometendo 1 bilhão de dólares em aporte, também se lançou candidato, enfim. Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem. Ele não quer mais contar com o Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos,
custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho. Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. Quero te falar agora sobre os 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que já abriram negociações para ter Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, de graça a partir de 1º de janeiro de 2026. Fluminense e Grêmio procuraram os representantes do jogador, demonstrando a intenção de assinar um pré-contrato agora, para que o atleta chegue sem custos a partir de 1º de janeiro. Mas a tendência de que Gustavo Henrique renove seu contrato com o Corinthians na próxima semana. Já há uma reunião marcada entre os dirigentes do Timão e o representante do atleta. Importante contar que hoje o Gustavo Henrique ganha na casa dos 700 mil reais por mês e ele já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Timão que querem um reajuste salarial. Essa ideia de aumentar o salário foi acertada, foi concordada, agora as partes acertam apenas a definição do valor. Vai chegar a 800 mil, fica com um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse debate vai constar na próxima reunião. Gustavo Henrique, que é hoje o principal zagueiro do elenco do Corinthians, e o fato de estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, é sempre algo perigoso. 16 jogos e 1 gol na temporada, gol marcado justamente na classificação do Corinthians contra o Palmeiras, outro dia no Allianz Parque, vitória super importante que assegurou o Corinthians nas quartas de final. Quero arrematar as informações do Corinthians contando que o Santos Laguna rejeitou a proposta de parcelamento daquela dívida de 33 milhões de reais que causou um transfer ban. O Corinthians havia feito nas últimas horas uma oferta de pagamento à vista de metade desse valor, cerca de 16 milhões e 500 mil reais. O restante seria pago em 6 vezes. O Santos Laguna afirma que não há como aceitar uma condição dessa, até porque precisou recorrer a empréstimos bancários porque não teve o dinheiro. Na pior das hipóteses, Santos Laguna cogita aceitar que o Corinthians banque 70% da grana à vista e parcele o restante. Se o Corinthians já tem quase 17 milhões de reais em mãos, precisaria de mais 6 milhões de reais para alcançar os 23 milhões de reais desejados pelo Santos Laguna. Há pressa no Timão, até porque em caso de nova punição da FIFA e os casos de Matias Rojas e Rodrigo Garro podem estourar a qualquer momento, o Corinthians corre o risco de perder até 6 pontos. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos, e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora com novidades importantes sobre toda a confusão causada com a saída de Cauê Furquim, atacante de só 16 anos de idade, da base do Corinthians e que vai ser jogador do Bahia. A treta se deu porque o Bahia pagou os 14 milhões de reais de multa estabelecida no contrato do atleta e levou o jogador. O Corinthians promete recorrer à FIFA, está muito chateado, rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, enfim, um verdadeiro caos.
Fui procurar dirigentes de outros clubes para ouvir como é que eles veem toda essa questão e posso assegurar que o Corinthians está sozinho nessa. Um desses dirigentes com quem conversei lembrou que o Corinthians em janeiro desse ano foi expulso do movimento de clubes formadores, tudo porque na oportunidade havia pego um jogador do Palmeiras. A coisa ficou tão grave que foi além dessa expulsão. Recentemente ocorreu a Copa Votorantim, torneio muito tradicional no Sub-15, e somente o Corinthians participou. Outros 13 clubes que fazem parte desse movimento de clubes formadores abriram mão da disputa pela presença do Corinthians. Os organizadores do campeonato não quiseram abrir mão do Corinthians, o Corinthians se manteve inscrito e os outros times que acabaram saindo do campeonato teve um grau de dificuldade muito menor que equipes bem pequenas, para não dizer irrisórias. Pois bem, essa treta deve continuar na Copa São Paulo do ano que vem. Os clubes grandes que compõem esse movimento de clubes formadores estão prometendo não disputar a Copa São Paulo de Juniores se o Corinthians fizer parte do torneio. Quero registrar uma frase de um dirigente importante com quem conversei para ilustrar o sentimento dos outros clubes em relação a todas as reclamações do Corinthians, abre aspas, todo mundo vai se negar a participar da Copinha se o Corinthians estiver, porque o Corinthians é o clube que mais rouba jogador no Brasil e não tem proteção porque saiu do movimento de clubes formadores. Então, por que será que está chorando? Fecha aspas, só para vocês entenderem. Esse movimento de clubes formadores foi criado para criar para estabelecer regras em relação a compra e retirada de atletas de outros clubes, tá? Especialmente entre 10 e 14 anos, que existe uma preocupação maior, porque esses atletas não têm contrato e fica muito mais fácil tirar esses atletas dos clubes. Outros times em anos recentes também tiveram problemas. O São Paulo, por exemplo, quando foi buscar o Lucas Perry na Ponte Preta, quase ficou de fora da Copa São Paulo de Juniores. No final das contas, o São Paulo se acertou com a Ponte e via Federação Paulista foi reintegrado à disputa da Copa São Paulo. Na última edição da Copa São Paulo, o Atlético Paranaense que correu o risco de ficar de fora. Também por conta de contratação de jogadores entre 10 e 14 anos, o Atlético precisou devolver jogadores para o Red Bull Bragantino e para o Retrô para que tivesse condição de participar da Copa São Paulo de Juniores. O caso do Corinthians é o mais grave. O Corinthians não aceitou as condições impostas depois de tirar jogador do Palmeiras e está excluído, hoje, absolutamente sozinho. No caso do Cauê, atleta de 16 anos, já com um contrato profissional, e está estabelecido um valor da multa. A verdade é que o Corinthians dormiu no ponto, porque ao promover esse menino para o time principal e permitir que ele servisse seleção, o Corinthians tinha a obrigação de reajustar o salário do atleta e nem sequer colocou na Federação Paulista uma intenção do aumento da multa do aumento do salário desse jogador, que acabaria causando uma multa maior. A impressão que eu tenho é de que depois de cometer o erro de não reajustar o salário do atleta, o Corinthians, para tentar minimizar críticas diante do seu torcedor, tem feito enorme alarde, mas a verdade é que os clubes brasileiros hoje estão contra o Corinthians, que foi excluído em janeiro do movimento de clubes formadores. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Use espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que teme que outros clubes brasileiros paguem multas rescisórias e tirem joias das categorias de base, basicamente como aconteceu no início dessa semana com o Cauê Furquim, atacante de 16 anos de idade, que vai para o Bahia. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais, estabelecida no contrato, e levou o jogador. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa sexta-feira que o Corinthians foi excluído em janeiro de um movimento chamado Movimento de Clubes Formadores. E essa expulsão se deu justamente porque o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras, o atleta em questão, Pedro Morelli. Esse jogador tinha 14 anos de idade, era da base do Palmeiras e foi para a base do Corinthians. Existia um acordo entre os clubes que atletas entre 10 e 14 anos não poderiam mudar de um time para o outro sem o aval do outro clube. O Corinthians ignorou esse combinado e foi excluído do movimento de clubes formadores. A partir daí, esses clubes formadores deixaram de ter esse código de ética com o Timão em relação à aquisição de atletas das categorias de base. E é por causa dessa situação que o Corinthians teme perder outros dois atletas, Gui Amorim, jogador de 17 anos de idade, que atua como meia, e Nicolas, jogador atacante também. Essas são as duas maiores joias depois do Cauê Furquim. O Nicolas já foi procurado
pela diretoria para tratar da renovação. O pai do Gui Amorim esteve nessa sexta-feira lá no CT do Corinthians para tentar avançar nas negociações. O que mais preocupa é o Gui, exatamente porque ele tem os mesmos empresários do Cauê Furquim e a multa rescisória também equivale a 14 milhões de reais. Nesse encontro, na manhã de sexta-feira, lá no clube, os pais do Gui Amorim avisaram ao Corinthians de que a ideia da família é permanecer vestindo a camisa alvinegra. Só para completar, contar que o Corinthians oficializou e anunciou publicamente o acordo da renovação do contrato com a Nike, novo vínculo por mais 10 anos, ou seja, até 2035. Isso significa uma parceria de 32 anos entre Corinthians e Nike. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.